Vocês já ouviram falar do empresário Wilson Ling? Tem um Instituto Ling. Foi ele, esse empresário de origem asiática, que apresentou o Paulo Guedes ao Bolsonaro. Foi ele que trouxe as alianças para que um sujeito vindo da expulsão do exército, conhecesse aquele que era um derrotado político eterno, o Paulo Guedes. E essas duas figuras completamente ressentidas, porque são perdedores no âmbito político, se juntaram através deste link. E logo quando o Bolsonaro ganhou as eleições, o Ling então fazia a festa para os empresários, dizendo que o Bolsonaro era apenas um testa de ferro, que na verdade o governo seria neoliberal a partir das privatizações e reformas do Paulo Guedes. E com isso trouxe também algumas pessoas que começaram a fazer um documentário sobre o governo, um filme sobre o governo, que na verdade seria um filme sobre o Paulo Guedes, de modo a divulgar a doutrina neoliberal e a escola de Chicago, mas também com o objetivo de tirar o Paulo Guedes da derrota, do limbo, né? Só a vitória política para o Paulo Guedes não importava muito, ele precisava, era que ele queria muito, era pertencer ao mundo acadêmico, ser respeitado por quem ele nunca foi respeitado. Então começou-se aí um filme sobre o que seria a gestão do Paulo Guedes no Brasil. Bem, gente, o fato é que deu tudo errado, o Paulo Guedes não conseguiu fazer as reformas neoliberais, apenas criou um desgoverno completo. O Bolsonaro, por sua vez, ficou refém da idiotice dele e do Centrão. E a pandemia, a sindemia da Covid, mostrou que, na verdade, precisava do Estado e não das reformas do Paulo Guedes. E aí as coisas entraram por água abaixo, derrotados. Mas o plano de fazer o filme, o documentário, e trazer Paulo Guedes para o mundo, digamos assim, do reconhecimento acadêmico, ou pelo menos do reconhecimento de que Paulo Guedes não era só um especulador, acabou se concretizando no filme. E agora ele está aí em Nova York para 200 pessoas que foram convidadas para a estreia deste filme, onde Bia Kicis e Tarcísio Freitas estiveram presentes na estreia e acompanharam o produtor, o Ling, outras figuras que exibiram Paulo Guedes como o homem que faria tudo outra vez, do mesmo jeito, mas de maneira mais radical, defendendo a pauta neoliberal que implicou no Chile a miséria, e que eles no filme dizem, né, que não, que foi o contrário, que o Chile cresceu. Todo país neoliberal pode ter o seu PIB crescendo. Todo país neoliberal pode ter uma classe média até mais rica, especulando. O problema é a distribuição de renda. A miséria campeou no Chile para os trabalhadores. E foi o que aconteceu aqui no Brasil em menor escala, porque o programa não foi adiante. Mas no filme, tudo isso é desconsiderado. E aparece Paulo Guedes como o herói que faria tudo outra vez de modo mais radical, como ele diz. Bem, gente, é isso. Por que eu estou falando isso? Para lembrar vocês que eles possuem dinheiro,
Eles não desistiram. E a cada dia, em cada país, eles produzem mais um filminho desses, fazendo com que alguém que quer ser do âmbito dos Chicago Boys consiga projeção. O que esses Chicago Boys não conseguem explicar é o porquê que em todos os lugares eles falharam. Eles deixaram a Inglaterra mais pobre, eles transformaram a antiga União Soviética, então Rússia, num paraíso para a ditadura do Putin. Eles conseguiram fazer com que o Chile tivesse mais miséria. Inclusive, nos Estados Unidos, em 40 anos, eles fizeram com que toda a distribuição de renda do pós-guerra fosse revertida, e hoje os Estados Unidos estão numa condição de igualitarismo pior do que a de antes de 29, na crise de 29. Eles não trazem nenhum resultado positivo para a maioria, mas eles podem trazer resultado positivo para a aparência industrial de um país. E é com isso que eles contam, para ainda ter na mão instrumento ideológico. E estão aí. O filme vai rodar o mundo. Se esqueceram de Bolsonaro? Ah, sim. Bolsonaro, como eu disse, era um testa de ferro. Só que tem um detalhe: sem Bolsonaro, eles não teriam passado pelo governo. Daqui a pouco a gente volta.